aí em vermelhozinho, aí no cantinho aí de lado, apareceu agora, tá certo? Ó, gravando. Então, por quê? Porque algumas pessoas que não conseguirem acessar, né, este evento, esse nosso encontro, elas poderão ter o acesso a essa aula através do link, principalmente quando a gente for mostrar aqui para vocês como fazer o acesso, né, à prova de vocês, tá? Que o Osanildo já está entrando em contato aí pelos grupos do WhatsApp, né? Mas aí essa gravação é só para quem não conseguir, os alunos que não conseguirem o acesso poderem estar assistindo, tá bom? Em outros momentos, nós vamos fazer estes encontros também em outros horários, né? Porque, se Deus quiser, vai passar muita gente para a segunda fase, não é, Zanildo? E não vai ficar só nestes dois encontros, não, tá? Como a Olimpíada, né, o desenrolar da Olimpíada, período de inscrição, para vocês terem uma ideia, as inscrições terminaram ontem. Quero agradecer e parabenizar ao meu colega, o professor de vocês aí, o professor Zanildo, porque ele teve que fazer um por um, né, Zanildo? As inscrições, Verdade. baixar o material, então acho que é em torno de uns 200 ou chega próximo de 200 alunos participando, né, Zanildo? Então, eu sei o tanto que é o trabalho para isso, tá? Às vezes, como a gente sempre imagina, né, a internet tem hora que funciona, tem hora que não funciona, e aí a gente sempre fica com essas dificuldades tecnológicas. Mas hoje, por exemplo, o Osanildo tinha um encontro, uma formação com a CRED, teve problema lá no Meet da apresentação e o encontro foi cancelado, né? Para vocês terem ideia de como essas questões tecnológicas elas realmente influenciam. Mas, devido aí à questão da pandemia, como a gente já conversou, né, na aula anterior, é o que a gente tem que enfrentar todos esses desafios e com certeza a gente vai sair vencedor, tá? Então nós vamos ter esse nosso momento hoje e nós teremos outros momentos, né? Alguns momentos poderão acontecer pela manhã também, tá certo? A gente vai combinando esses momentos porque nós vamos fazer sim a segunda fase, com certeza muitos de vocês vão estar na segunda fase da UNC, e aí a gente vai continuar esses momentos de preparação para que vocês cheguem cada vez mais preparados lá para a prova, tá bom? Osanildo, suas palavras iniciais para a gente partir aqui logo para as nossas atividades. Primeiro, boa tarde a todos, né? Estou aqui com esse microfone aqui do Galvão Bueno, porque eu procurei outro, não achei, tá certo? Assim, como o Afonso já disse, né? Estamos em mais um encontro, né? Aqui para vocês, né? Pensando em vocês, né? Espero que seja proveitoso esse momento de hoje, né? E que realmente, a partir de amanhã, né? Na prova, né? Vocês realmente façam com todo zelo, com todo carinho essa prova, né? E que realmente muitos alunos vão para a segunda fase, né? Para a gente ter outro momento desse, como o Delfonso acabou de falar. Do mais, é isso, uma boa tarde a todos, né? Dizer que realmente o Delfonso deu muito trabalho, viu? Eu tive que escrever aluno por aluno de cada escola, depois tive que baixar aquele arquivo PDF de cada aluno, mas deu certo, graças a Deus. Foi ontem o dia todinho, a internet ruim, mas deu certo, graças a Deus, até a meia-noite, tá? Mas é isso, a gente faz isso com todo carinho, com toda dedicação que a gente sempre teve, né? Desde que a gente chegou aí em Guaramiranga, a gente sempre está participando dessas Olimpíadas, né? E não era um momento como esse, né, que ia deixar a gente de fora, né? Nós estamos aqui teimosos, né, tentando, né? Mas se Deus quiser vai dar certo, tá bom? Era só isso mesmo, mas obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Agradecer aqui ao Jacaúna, a Amélia, o Luiz, a Gabriela, né? E a todos os alunos das 3 escolas que estão presentes, tá bom? Só isso mesmo, Afonso. Fique à vontade. Obrigado, pessoal. Pronto. Então, gente, eu vou começar aqui, saudar aqui meu amigo Jacaúna, né? Os alunos da escola RAC, os alunos da escola Linha da Serra, e a tia Amélia, os alunos da escola Júlia Holanda, tá bom? Vou começar aqui, Osanildo, falando um pouquinho sobre física, e a gente vai intercalando, a gente vai falar um pouquinho sobre física, depois a gente fala um pouquinho do acesso à prova, depois a gente
faz aqui algumas questões com eles também, tá bom? Mas eu queria falar, gente, para vocês de um tema de física super importante para a prova. Então, Afonso, só que é só para dizer aqui, agradecer a presença do Igor, tá certo? Que eu não vi aqui, vi agora, tá certo? Obrigado, Igor, pelo apoio, Igor. Muito obrigado. Valeu, só isso. Valeu. Então, vou falar aqui, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre alguns conceitos de física. São 3 conceitos, gente, de física que são muito trabalhados aí na parte da prova. O primeiro é a parte da astronomia, né, que envolve os movimentos de rotação, translação. Mas essa é uma parte que vocês já viram um pouquinho nos capítulos do livro, né, falando até mesmo no início do ano sobre a OBA, né, Zanil, que foi a parte mais voltada assim de física que vocês chegaram a ver algumas coisas, né? Isso, tá bom. Então, essa parte aí de rotação, translação, até mesmo para a gente não gastar muito tempo, tá? A gente não vai abordar muito hoje. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cinemática. Espero que vocês... Vou mostrar aqui para vocês uma tela, tá bom? Tentar aqui ser bem prático. Pronto. Vocês conseguem ver aí? Tem só uma telazinha em branco com o nome, né? Física cinemática, tá? Ok. Então, gente, cinemática é a parte da física que estuda e trabalha os movimentos. Então, toda a questão que vem falando, né, seja em qualquer prova, sobre movimento, até mesmo o movimento da Terra, ele está relacionado à cinemática, certo? Então, a gente imagina o seguinte, cinemática é um conceito super complicado? Não é. Tudo que tem a ver com movimento vem falando de cinemática, sendo estudado por essa parte da física. E, geralmente, quais são as questões, de que forma elas aparecem lá na prova? A gente tem que fazer alguma conta? Tem que fazer alguma forma? Tem, tá? Tem uma formulazinha que a gente tem que aprender um pouquinho, que pode ser que ela apareça para vocês. Eu sei que de hoje para amanhã, né, é difícil a gente compreender todos esses conceitos. Mas, como eu falei para vocês, essa preparação não é só para a prova de amanhã, porque a prova de amanhã, vocês viram que ela vai ser só marcar, você vai abrir lá o aplicativozinho, vai marcando, como a gente mostrou no encontro da quarta-feira passada. Mas também ele já vai servindo de preparação para as próximas fases, no caso da próxima fase, tá? Então, quando, por exemplo, um carro, né, ele sai de um lugar para outro, né? Quando, por exemplo, você está num ponto aqui, que eu vou chamar aqui, ó, de ponto A, não aqui da letra, tá bom? Parece uma estrelinha, e você vai lá para outro ponto, né? Vou chamar aqui de ponto B. Então, quanto tempo eu gastei para sair, por exemplo, do ponto A, que eu posso chamar de uma cidade, da cidade de Guaramiranga, para chegar na cidade B, de Baturité, né? Eu vou tirar esse A, né? Vou botar um G de Guaramiranga. Tá? Então, quanto tempo eu gasto para fazer isso? Certo? Então, essas são questões que a gente tem. Esse G foi complicado de fazer, né? Mas tudo bem, ficou aí. Né? Quanto tempo eu vou levar de Guaramiranga para Baturité? Né? Então, alguns conceitos são trabalhados que a gente vê no nosso dia a dia. Que conceitos são esses, professor? São, por exemplo, da minha referência, né? Quando que eu estou tendo como referência, que ponto, né, espacial adotado pode ser considerado como se um objeto ele vai estar em repouso ou em movimento. E esse movimento ele vai ser um movimento retilíneo, vai ser um movimento em linha reta, né? Então esses conceitos eles vão vir muito da interpretação das questões, tá? Então, quando um movimento ele é muito constante, tá? Quando ele é muito conciso, a gente chama sempre de um movimento retilíneo, ele não varia sua velocidade, tá? Seu espaço, ele é muito constante. Ele não vai ficar aquele negócio subindo e descendo, né? Não vai ter gráfico subindo e descendo, vai ser sempre uma linhazinha reta. E aí a gente vai ter as questões, como é que eu sei que uma coisa está em movimento, quando é que eu sei que uma coisa está em repouso, né? Quando é que eu sei que uma coisa realmente ele consegue estar em movimento
usando um conceito físico para isso, né? É muito, gente, do referencial. Por exemplo, eu não sei aonde a Amélia mora, né? Então, eu posso usar, eu chego e pergunto assim, chego lá em Guaramiranga, eu pergunto, olha, você sabe onde é que mora a professora Amélia? Aí a pessoa pode falar assim, ela saber onde é que ela mora, eu não sei não, mas eu acho que ela trabalha na escola Júlia Holanda, fica perto da escola do Estado. Aí eu posso dizer assim, visto perto da escola do Estado, né? Aí se eu já tiver ouvido falar o nome da escola do Estado, eu vou usar a escola do Estado como referência, né? E aí eu saio à procura da escola do Estado para chegar lá. Então, por exemplo, se eu quiser saber alguém que mora próximo do teatro, né? Lá daquela área lá do Teatro do Central, de Guaramiranga, então eu pergunto, olha, é próximo do teatro, vou para uma lojazinha, um quiosque daqueles que fica do lado do teatro. Então, a pessoa sempre se reporta a algo maior, a algo que se destaca, né? Um avião, por exemplo. Um avião, quando a gente está viajando nele, né? E lógico que um avião, por menor que seja, ele tem um comprimento das suas asas muito longo, né? É no mínimo 6 metros o comprimento de abertura das asas, a envergadura de uma ponta a outra de uma asa de um avião. E aí, já aqueles aviões de passageiros, que eles suportam 300, 200, né, ou até mais pessoas, esses aviões, quando a gente vê ele lá no céu, né, a gente está vendo ele bem pequenininho, mas a gente sabe que aquele avião geralmente é algo grande, tá? Quando a gente vê ele lá no céu pequenininho, na física a gente chama de ponto, corpo pontual ou ponto material, tá? Já quando a gente está vendo o avião no aeroporto, a gente chama ele de corpo extenso. Por quê? Porque a gente está vendo ele em todas as suas dimensões, comparando quem? Quando a gente está vendo ele parado no aeroporto, a gente está comparando tudo que está em volta, ao aeroporto. Quando a gente está vendo ele no céu, a gente está comparando ao espaço, né, ao céu, que está lá em volta dele. Então, é tudo muito grande, tá? Por exemplo, a gente, nós mesmos. Eu estou sentado aqui de frente ao computador, né? Usando o referencial desse ambiente, eu estou parado para a física, eu estou em repouso. Mas um ET, né? Ou um astronauta, né? Não vou nem citar um astronauta, que é complicado citar um astronauta, porque ele está em movimento constante lá fora. Mas uma pessoa que esteja fora do planeta Terra, ao conseguir se me observar e ver aqui, né, ele vai me ver em movimento. Porque nós todos estamos em movimento junto com o planeta Terra. A Terra está girando, e ela gira numa velocidade superior a 1.600 quilômetros por hora. Tá? Então, essa velocidade é uma velocidade, por isso que quando a gente olha para cima, para um prédio alto, quando a gente olha para uma árvore bem alta, para alguma coisa assim bem alta, a gente sente aquele movimento de rotação que a gente parece que fica tonto, né? Se você ficar olhando assim muito tempo assim para cima, para alguma coisa. Isso eu não estou falando do movimento das nuvens, é do próprio movimento da Terra. Quando você está viajando de ônibus, né? Você está lá no ônibus, sentado no ônibus, e aí no escolar, está vindo para a escola. Aí você é um aluno comportado, você sentou lá no escolar, colocou o cinto, a sua colega sentou aqui do lado. Vocês estão em repouso, vocês não estão se movimentando. Quem é que está se movimentando? É o ônibus que está indo junto com a gente, né? O ônibus que está levando. Só que o nosso referencial é quem? O ônibus. Só que quando a gente olha do lado, a gente vê como se fosse a estrada se movimentando, né? Os postes se movimentando, passando pela gente pela janela. Então, nessa situação, o referencial aí é a estrada, né? Os postes, são as árvores ou as pessoas, tá? Às vezes, quando um ônibus está indo numa rodovia em movimento, passando um pelo outro, se um ônibus vai a 80 quilômetros por hora e o outro ônibus está, por exemplo, a 60 quilômetros por hora, a diferença entre eles, né, é só 20 quilômetros. Dá pela janela para você olhar para a gatinha e dizer, e aí, minha filha, tudo bem? E daí no teu WhatsApp, eu ligo já para ti, né? Então, ou então se fosse
quando tem jogo, né, Ceará e Fortaleza, por exemplo, né, a gente está falando aqui, né, já que era que estava insultando, tinha alguém insultando ainda há pouco, né? E aí, acho que era o Luiz. Aí, se for duas torcidas, os dois ônibus não podem passar pela mesma avenida, mesmo indo e vindo, né? Porque aí as diferenças de velocidades entre eles podem, né, de um para o outro, você vai jogar alguma coisa, enfim, para o outro, tá? Então, essas questões, às vezes, elas vêm no contexto, né? Então, eu lembro que uma vez caiu na prova a seguinte, tinha uma lâmpada, né, em cima lá, presa no teto do ônibus, e o ônibus passou por um buraco, e a lâmpada caiu. E aí a questão perguntava se a lâmpada caía na frente da pessoa, atrás da pessoa, em cima da pessoa, ou se a lâmpada saía pela janela voando, alguma coisa desse tipo. Na verdade, quando a lâmpada se desprende, né, do teto do ônibus, ela perde a referência de estar caminhando junto com o ônibus. É quando, por exemplo, você está lá no ônibus, o ônibus freia, vai todo mundo para frente. Quando ele acelera, vai todo mundo para trás, né? Diz assim, eita, motorista, vai levando saco de carvão, não, né? A gente diz logo assim, né? E aí, o que acontece? Quando a lâmpada desprende, a tendência é que ela caia, né? E ao cair, você está sentado no banco, o banco está preso ao ônibus, o ônibus continua em movimento. Então, teoricamente, se o ônibus não está freando, ele continua indo em movimento, a lâmpada ela vai cair no espaço atrás de você, e não exatamente acima de você. Tá? Por quê? Porque ela continuou caindo e você passou por ela nesse espaço de tempo, nessas frações de segundo. Então, são questões bem relativas, né? Relacionadas a movimento, a repouso. Vocês têm que prestar bastante atenção no contexto da questão. Como ela vem explicando a questão, como ela vem falando a questão, tá? E em algumas situações, nós calculamos a velocidade média, que é essa formulazinha aqui. Eu acredito que na primeira fase não vai ter para vocês fazerem o cálculo da velocidade média, mas apenas conceitos, né? Como eu já vinha falando antes, de repouso, de movimento, de espaço, de posição. E aí a interpretação deles é fundamental. A fórmula da velocidade média, né, que é essa fórmula aqui, ela representa esse VM, que significa velocidade média, né? Esse ΔS é a variação do espaço, ou seja, quanto tempo você gastou para percorrer determinadas distâncias, e o meu ΔT, né, que esse símbolozinho triângulo significa um delta, é a variação do tempo, quanto tempo eu gastei. Por exemplo, se você saiu de um ponto, né, vou fazer aqui o ponto A, e foi até aqui o ponto B. Quando você saiu desse ponto A, aqui, né, estava marcando 2 horas da tarde. 2 horas. Quando você chegou aqui nesse ponto B, estava marcando 4 horas da tarde. Opa, que 4, esse 4 tá horrível. Eu tinha uma canetinha de escrever, gente, mas a bicha deu prêmio, eu não pedi por outra pela internet, sabe? Aí a letra ficava boa. Eu estou tendo que escrever pelo mouse. 4 horas. Aí é horrível escrever pelo mouse. 4 horas. E aí, esse aqui é o tempo, né? Então, eu saí daqui, 2 horas, cheguei aqui, 4 horas. E qual foi a distância? Se eu estava na cidade A, quando vocês estão viajando, vocês verem aquelas plaquinhas, né, de distâncias entre as cidades, quilômetro tal, quilômetro tal. O que é que marca isso? Quando a gente chega na entrada de Guaramiranga, o que é que tem lá? Perto daquela foto que tem lá, que tem uma foto que tem o nome Guaramiranga. Que estrutura tem ali, naquele espaço ali, quando chega? Tem um triângulozinho, né, tipo um marco, não tem? Aquele triângulo ali, ele é colocado pelo governo para demarcar as rodovias, as quilometragens e as distâncias e as medidas de distâncias entre as cidades. Se você chegar entre Aracoiaba e Baturité, tem outro, né? Ali, aí, geralmente, um lado vai para uma cidade, outro lado vai para outra, vai para outra região. Então, esses marcos, eles determinam os espaços. Quando fala assim no jornal, teve um acidente na CE 060, altura do quilômetro 20. Ou seja, foi a partir daquele ponto
até o quilômetro 20 que teve o acidente. Tá? Então, é para poder ter as unidades de medidas de distâncias entre as cidades. Por isso que existe aquelas estruturas que o Detran, né, o DENIT coloca entre várias cidades, que é entre as CEs, as BRs, as unidades que vão marcar os tempos, né? Os tempos não, as distâncias. E, lógico, a estrada vai ser o meu percurso, vai ser a minha trajetória, né? Que esse aqui é esse risquinho aqui que eu fiz, é o caminho que eu vou percorrer. Então, lá na cidade A, estava dizendo que eu estava no quilômetro, eu vou colocar um número aqui bem facinho de fazer, no quilômetro 200, tá? E na cidade B, estava no quilômetro 400. Letra linda, né? E aí, qual vai ser a minha velocidade? A velocidade, gente, esse ΔS, eu sempre calculo de onde eu cheguei para onde eu saí, tá? Ou seja, a gente chama de variação do espaço, né? Então, vai ser sempre de onde eu cheguei para onde eu saí. Do mesmo jeito do tempo. Por quê? Porque o tempo é a única grandeza que existe no universo que não pode ser revertida. Ou seja, tem aquele ditado que fala, né? Que fala assim que uma pedra lançada, uma palavra dita, nunca volta atrás. Depois que a pedra saiu da sua mão, vai acertar, seja onde for, se a pessoa não sair do meio, tá? E aí, o tempo, ele não pode ser revertido. Eu quero fazer um clone do professor Zanildo, do professor Luiz Carlos, ou da professora Gabriela. Então, eles vão participar de uma experiência e aí vamos fazer um clone dele. A ciência já permite fazer um clone. Só que esse clone, ele não tem utilidade nenhuma. Nem os órgãos aceitam serem transplantados. Tá? O pessoal fala o seguinte, que existe uma fórmula mágica aí de Deus, né? Nosso Criador, nosso Pai Criador, que não permite. Por quê, gente? Porque nós somos aquilo que a gente fez desde a concepção, né? Desde a barriga da mãe, do momento de criação da gente, até o momento que a gente está hoje. Então, o clone, as equações de tempo e espaço não permitem que ele tenha os mesmos sentimentos, né, as mesmas emoções e os mesmos pensamentos. Então, não funciona. Já existe tecnologia. Já tentaram clonar vários animais, né? Vários outras estruturas vivas, como vírus, fungos, bactérias, né? E sempre dá problema. Até em vírus, né? Pessoal, tem gente que tem teoria que fala que o coronavírus foi um clone, né? De algum outro vírus, uma arma biológica, tem várias coisas assim, espalhadas, várias teorias. Mas nunca funciona. Por quê? Porque a física, né, essa equação de tempo, nunca volta atrás. Tá? Então, poderia ter um Ildefonso igual, poderia ter um Alzanildo igual, mas talvez esse outro Alzanildo fosse flamenguista, não fosse vascaíno, né? Talvez esse outro Alzanildo não gostasse de música, talvez esse outro Alzanildo não fosse professor, ele ia ser uma outra pessoa diferente do que ele é, tá? Porque as experiências e as vivências que a gente está vivendo hoje não são as mesmas que ele viveu, que o que construiu todo o seu ser, né? Espiritual e material. Tá? Então, por isso que nós somos seres únicos. Então, seria muito fácil, todo ente do coração, do pulmão, seja lá o que for, faz lá um órgão e coloca e pronto. Sempre tem aquela questão da rejeição, né? Como vocês já devem ter ouvido falar nos jornais, na TV. Né? Então, é fácil fazer um coração artificial. Agora, fazer um coração artificial que funcione, fácil entre aspas, né? Fazer um coração artificial que funcione, que possa ser colocado no corpo, e aquele corpo aceitar aquele coração, não expulsá-lo, né? Não torná-lo como se fosse uma doença, aí é que é o complicado. Então, gente, voltando aqui, né? Como é que a gente vai calcular essa nossa velocidade? Nós pegaríamos de onde eu cheguei, que foi no corpo B, 400, né? Vou colocar aqui, e vou diminuir de onde eu saí, 200. Se minha canetinha tivesse aqui, vocês não iam mangar da minha letra, não. Mas a minha canetinha quebrou, então vai ser aqui no mouse. O tempo, sempre de onde eu saí, 4 horas, menos de onde eu cheguei, 4 horas, de onde eu saí, 2 horas.
E aí eu subtraio, ó, 400 menos 200 dá 200, dividir, oh, esse que eu fiz mais, fazer aqui um tracinho melhor, dividido, né? 200 dividido por 4 menos 2, 2. Ou seja, 200 dividido por 2, 100 quilômetros por hora. Ah, essa foi a velocidade média, certo? 100 quilômetros por hora. Mas quer dizer que sempre foi 100 quilômetros? Não, como o nome já fala, gente, é velocidade média. Você vai de moto daqui para Baturité, tem uma curva, você vai mais devagar. Na retinha, né? Quando tem uma retinha, você vai um pouquinho mais rápido. Na subida, se for com muito peso, trazendo as compras mercantil todinho, né? Vem mais devagar um pouquinho. Tem um ônibus no meio, você vai devagar. Então você pergunta assim, uma hora você vai com 40, outra hora você vai com 60, outra hora você vai com 30, e hora que você vai com 10 quilômetros. E aí qual foi a minha velocidade média? Foi 100, mas podia ser que quando eu cheguei bem aqui, ó, nessa curva, eu só fiz essa curva aqui com 20. Quando eu fui subir essa ladeira, eu só subi com 40. Aí eu peguei essa descida aqui e fui com 100 mesmo, 120, 130, né? Porque foi de banguela, foi ligeiro. Quando chegou aqui, eu tive que frear, então eu só fiz com 20. Mas no final, a média da velocidade entre as duas cidades deu 100 quilômetros. Então, esses são os conceitos básicos de velocidade média. É lógico que hoje não dá para falar sobre tudo de velocidade média, eu queria só mostrar para vocês, porque cai na prova, tá? E falar aqui de duas questõezinhas, ó, que é um outro exemplo, como a gente está vendo aqui. Aparece muito também assim, ó, um carro viaja 120 quilômetros entre duas cidades, levando 1 hora e 30 minutos para percorrer o trajeto. Às vezes as horas vêm quebradas, ó, 1 hora e 30 minutos, como está aqui, né? Só que aí o seguinte, às vezes, pessoal, também nós temos que transformar as horas em minutos e o tempo em segundos. Eu não vou fazer esse exemplo hoje porque não vai dar tempo, tá? É muita coisa num dia só. Mas quando a hora vier quebrada, nós escrevemos essa hora, 1 hora e 30 minutos, é 1 hora e meia, não é assim que a gente fala? 1 hora e meia é 1,5 e não 1,30. Tem gente que consegue fazer essa compreensão e tem gente que não, por isso que eu quis destacar essa questão aqui. Então, a velocidade média vai ser o espaço percorrido, olha, 120 quilômetros, dividido pelo tempo. O espaço, 120, dividido pelo tempo, que foi 1,5 e não 1,3, porque se você colocar 1,3, você vai errar o cálculo. Então, vai ser 120 dividido por 1,5, ou seja, 80 quilômetros por hora. Acontece muito. Tem muita gente que consegue lembrar disso, sabe que é só dividir o espaço pelo tempo. Só que aparece assim, 1 hora e 30. Aí assim, agora lascou. Como é que eu vou saber como é que escreve 1 hora e 30? Aí o pessoal vai lá e escreve 1,3. Aí faz a conta, faz a divisão, mas fica errado, tá? Porque 1 hora e 30 é 1 hora e meia. Quem é a metade entre 1 e 2, né? 1,5, né? Então tá aqui, ó, entre 1 e 2, bem no meio, tá? 1,5. Então 1 hora e 30, o correto é se escrever 1,5 e não 1,3. Por isso que eu quis mostrar essa questão aqui para vocês. Essa questão aqui tá pequenininha, deixa eu aumentar aqui o tamanho dela. Ela caiu na UNC, tá? Foi uma questão de velocidade, bem bacana, ó, bem simples. Para buscar um vestido, Linda tem que percorrer uma distância total de 10 quilômetros, assim distribuída. Nos 2 quilômetros iniciais, devido aos sinaleiros e quebra-molas, determinou que poderia gastar 3 minutos. Nos próximos 5 quilômetros, supondo pista livre, gastará 3 minutos. No percurso restante, mais 6 minutos, já que se trata de um caminho com ruas muito estreitas. Se os tempos previstos por Linda forem rigorosamente cumpridos, qual será a sua velocidade média ao longo do percurso? Veja bem,
ele fala dos espaços em quilômetros, 2 quilômetros, e depois fala 5 quilômetros e fala, né, depois nos 2 quilômetros iniciais e nos próximos 5 quilômetros, né? E ele vai falar dos tempos. Os tempos está aonde? Em minutos. Minutos. Não está falando dos tempos em horas. E aí tem que fazer uma transformaçãozinha. E aí eu gostaria que quem puder, pegue um caderno, né? Você pode fazer essa anotação aqui, tá? Para que você transforme minutos, né, em horas, você faz simplesmente fazer o quê? Quem lembra disso? Eu acho que na matemática vocês já fizeram, tá? Já mostrou isso alguma vez para eles, Alzanil? Gabriela? Não, Ildefonso. Como é que eu faço, gente, para transformar minutos, né, em horas ou horas em minutos? Quem sabe? Quem lembra? E aí? Quem souber, fala. O que eu faço, Alzanil? Como é, Ildefonso? O que eu faço? Para transformar o quê, hein? Estou Esses, olhando aqui o chat aqui. esses minutos, Ah. aí em horas. Como é, Gabriela? Aí a matemática, ajuda os universitários. Vou pegar aqui no pé de vocês agora. Só um minuto que eu tô só dando aula aqui, viu? Que eu tô dando aula de religião Tudo agora. bem, tudo bem. Tá, Então, vou fazer aqui, De Gabi. religião também, eu tô acompanhando duas Tá comemorações. certo. Vou fazer tá aqui. bom. Eu vou ver aqui, você que transformar hora em minuto, multiplica. Então, minuto em hora, Delfonso, É isso papai, Oi. Olha. para transformar horas em minutos, divide por 3,6. Não, E não. Quase. Não, isso aí é para transformar quilômetro por hora em metro por segundo. então, por mais é que eu posso falar? Por 3 mil, é porque tu não vai fazer logo do quilômetros por hora para a segunda resposta? Não, na verdade, eu ia fazer só assim. Vou colocar aqui, então, tá? Ó. Vou pegar, gente, vamos ver qual vai ser a minha distância, né? A minha distância em quilômetros, ela vai ser quanto? 10 quilômetros, não é isso? Isso. Ele está dizendo que nos 2 iniciais vai tanto, nos 5 depois tem, mas ele disse que a distância total é 10 quilômetros. Então, não esquece que a distância vai ser 10 quilômetros. Tá? Então, deixa eu só apagar isso aqui. Ao invés de eu colocar, eu vou colocar o meu espaço, né? Ou seja, o meu delta S, 10 quilômetros. O meu delta T, né? Que é o tempo, né? Delta Delfonso. T vai ser o seguinte, ó. Eu vou somar todos esses minutos aqui. Então, vamos lá. Delfonso, Oi. para transformar minuto em hora, basta dividir por 60. Exatamente isso. Aí, ao contrário, minuto para hora, multiplica, certo? Multiplica isso. Viu? Exatamente. Aí eu vou somar todos os tempos que ele colocou aqui. Então, eu vou pegar os 3 minutos mais os 6 minutos, né? Tem mais alguns minutos aqui pelo meio, gente? Tá bem pequenininho para mim. Só vim enxergar só. Tem, né? E tem mais os outros 3 minutos, né? Do início, né? Aqui. 2, 3. 3, 3
e 3, 6. 3 e 6, né? Isso. Pronto. Então, ele vai Vai dar ter 12, né? 12 minutos, né? Isso. 12 minutos. Então, como ele foi em minutos, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 60. Certo, gente? Porque um minuto tem 60 segundos, né? E uma hora tem 60 minutos. Então, você vai dividir 12 por 60. 12 dividido por 60, eu posso fazer em forma de fração, se quiser. Não sei se é a maneira mais fácil ou mais difícil. Mas se eu dividir em forma de fração, eu vou ter 0,2, né? É? 12 dividido por 60? 0,2. Tá correto, Gabi? Dividir certo ou dividir errado? Tá correto, Dalvan. Pronto. Deu 0,2. E aí, gente, como é que eu vou fazer? Oi. E agora eu vou para a fórmula. Velocidade é igual a delta S sobre delta T. Qual é o meu espaço? 10 quilômetros. E o meu tempo? 0,2 horas, né? Porque eu transformei os meus minutos em horas. Então, 10 dividido por 0,2. Uma outra divisãozinha que a gente tem que fazer. Então, vocês estão vendo como a matemática, junto com a física, é super importante, né? Então, 10 dividido por 0,2. Se fosse 10 dividido por 2, daria 5, né? Mas como tem o 0,2, o zero vai ficar aqui na frente, vai dar 50. 50 quilômetros por hora. Então, porque esse quilômetro por hora ficou feio. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Sempre quando eu tenho minutos, como aconteceu aqui na UNC, ela gosta de colocar o tempo, gente, em minutos. E aí você tem que... Existem várias maneiras, né, de fazer esse cálculo. Mas eu gosto de fazer assim, eu não sei se é o mais fácil, se é o mais complicado, né? Mas eu gosto sempre... É mais fácil dividindo por 60. É isso, eu gosto sempre de fazer assim. Eu somo todos os minutos que tem na questão, tá? E aí divido no final por 60, certo? Que deu 0,2. E aí eu vou para a formulazinha para fazer o cálculo. Então tem a opção aqui, ó. Opção A, 50 quilômetros por hora. Tem uma outra maneira que a gente faz, que é a transformação da quilômetros por hora para metros por segundo, que é o que divide por 3,6, né? Que o professor Luiz Carlos estava falando, que é para transformar de metro em segundos para quilômetros por hora. Tem de um para outro, você divide, tá? E de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica, né? Por 3,6. Mas aí já é uma outra questão, que a gente vai trabalhar essa questão quando estivermos estudando mais aprofundadamente cinemática para a segunda fase. Oi, Delfonso. Oi. No caso, se os alunos tiverem com dificuldade em dividir, no caso 10 dividido por 0,2, eles podem optar pela opção, né? Pelas opções. Eles podem verificar qual a opção que multiplicado por 0,2 daria 10. Que no caso aí eles iriam já eliminar algumas, né? Que não, eliminariam de cara a B, a D, a E, ficariam entre A e C. Ficaria Né? entre A e a C, exatamente. Aí daria para eliminar mais rápido, né? Uhum. No caso, se tiver dúvida na divisão. Exato. E aí, gente, ó, uma outra questão agora, falando sobre velocidade também. Essa questão é uma questão muito bacana. Ó. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho físico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Quem baixou o simulado, essa questão está lá. E aí vocês observam que tem várias questões que tem física que tem esses gráficos, né? Está muito pequenininho aqui. Eu não sei se para vocês também está também, mas vamos tentar assim, ó. Tentar aumentar. Ficar aqui. Tá.
porque se eu aumentar não vai caber aqui na tela. Mas vamos deixar aqui, aumentar aqui só os espaços. Vamos botar isso aqui que a gente já... Vou botar isso aqui para cá, quem já leu. Botar esse gráfico para cá e tentar aumentar ele aqui. Então, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor, né, é aproximadamente constante. Veja que esse corredor, ele percorreu 100 metros rasos, né, e esses 100 metros que ele percorreu foi mostrado nesse gráfico aqui. Tá? Olha só, aqui, se a gente for acompanhar aqui nós temos o tempo, que vai do 0 ao 16 segundos, e aqui está a velocidade dele em metros por segundo. Quando ele foi marcando no cronômetro, ó, até chegar aqui, ó, você está vendo que vai subindo. 4, do 4 até, entre 4 e 6, aqui tem 5, né? Vou escrever, tem 5. Né? Aqui tem o 3, né? Tem que lembrar bem isso, ó. Esse aqui tá bem direitinho, ó. 2, 3, né? 4, 5. Tem os espaços aqui no meio. Então, quando é que vai ser constante? Eu falei lá no início. Quando tiver mais ou menos uma linha reta aqui. Quando é que vai ter uma linha reta? Ó? Do 5 até mais ou menos o quê? O 8, né? O 9 aqui já está descendo. Ó. Você observa que a linha aqui já está descendo para baixo. Então, entre os 5 e os 8 segundos. Não vai ser a opção A, entre 0 e 1 segundo, porque entre 0 e 1 segundo está subindo. Entre 1 e 5, de 1 para 5, subiu até aqui, mas aqui, ó, quando chegou aqui no 4, já começou a ficar mantendo, né? Ele ainda estava subindo até o 5, ó, mais ou menos. O 1 estava mudando muito, até chegar no 1. Né? Aqui, ó. Onde é que está no 1, onde é que está no 5? Olha a diferença. Né? Entre o 8 e o 11, ó, do 8 para o 11 já vai descendo. Então, o que está mais reto possível é aqui, né? Entre o 5, ó, entre o 5 e o 8 segundos. Esse espaço aqui que eu não vou conseguir pintar aqui direitinho, não. É onde a linha vai estar mais reta. Então, vai ser a opção C. Tá marcado aqui mais escuro aqui a D, mas não é a D não, tá? Entre 12 e 13 não, porque está descendo. Isso aqui está marcado errado. É a opção C, entre 5 e 8 segundos. Essa é bem simples, né? Quando tem gráfico, basta a gente analisar direitinho as questões aí vistas pelo gráfico, tá certo? Agora, Zanildo, acho que a gente poderia mostrar o aplicativo, né? Depois pode ser. E depois a gente volta aqui para física ou para ciências, para outras questões. Ok. Fique à vontade. Então, gente, deixa eu só preparar aqui. Vai lá, Zanildo, enquanto eu vou preparar aqui o negócio para aparecer. Tá bom, vamos lá, vou tentar aqui projetar aqui alguma... Tem aqui, ó, pronto. Tá indo, Pronto. né? Tá indo para vocês o aplicativo? Vocês estão vendo? Conseguindo ver? Vocês vão ver a tela do meu celular. Ok, tá dando certo. Pronto, né? Então, gente, ó, vocês vão receber o link pelo WhatsApp. Aí eu vou aqui no WhatsApp do Osanilio, que mandou para mim, né? Ele mandou o link, ó, acesso à prova. Então, o que é que eu faço lá, gente? Eu simplesmente clico no link, né, Osanilio? Clicou no link, Isso, vocês vão ser direcionados para o ambiente de provas, como está aparecendo aí, está aparecendo provas.omc.org. A internet não está ajudando, tomara que vá. Né? Vai dar certo. Vai, bicho. Pronto, viu, pessoal? Vai abrir agora. Chegou, vai lá, Zanildo. Não, pessoal, na verdade, tá
Tá abrindo assim aí, Afonso? É. Pronto, pessoal. Na verdade, não é nem para abrir assim, não, viu, Delfonso? Não sei por que está abrindo assim, com esse acesso aí. Acessar a prova. Mas assim, ó. Dá para tu voltar de novo, Delfonso? E tentar abrir novamente? Bem, pessoal. Qual o link que tu me mandou? Pronto, mas quando eu abri aqui no meu, né, eu já. Mas enfim, tá? Eu até falei com a coordenadora da ONC, que a gente conversa muito pelo WhatsApp. Se aparecer assim, pessoal, se aparecer assim, acessar a prova, aí vai ter o código de acesso, é o código da escola. Esse código da escola tem lá no cartão de acesso que eu passei para vocês, certo? Lá tem todas as informações, né, que vocês irão precisar para colocar nesse ambiente aí, tá? Por exemplo, deixa eu olhar aqui por exemplo, aqui, pronto, eu mandei, por exemplo, lá vai ter, vocês, né, já receberam esse cartão de acesso, foi enviado para vocês, lá vai ter o nome de vocês, vai ter a série, vai ter o login, vai ter a senha e vai ter o link de acesso, tem tudo lá. E ainda vai ter o código da escola. Se, porventura, você abrir e precisar do código da escola, qual vai ser o código da escola? É o que tem aí, é comum para todo mundo. Esse aí é comum para todo mundo, tá certo? É o que Fala tem aí, ó. Danilo, para ver se entra. Vou tentar entrar aqui. Oi? Fala aí o código da escola de algum. Pronto, vai lá. O código é CE maiúsculo, C, 4, isso, 4, HU, perdão, maiúsculo, HU, isso, GP, G, GP, pronto. pronto. Pronto, já foi, tá vendo? Ó? Esse aí é comum, tem tudo lá no cartão de acesso que vocês receberam, tá certo? Tem todas as instruções, tá bom? Aí, a partir de amanhã, pela manhã, nós já vamos divulgar esse link para vocês nos grupos, tá? Todos os professores vão divulgar esse link no grupo a partir de amanhã, tá certo? A partir das 7 horas, 8 horas, já vou divulgar, tá bom? Aí, qual a próxima informação? Aí, seja bem-vindo, tenho conta? Tem, você já tem conta. Qual é a conta de vocês? No caso aí, é e-mail ou login. Login você já tem, tá certo? Todos vocês têm um login. Aí sim é diferente. Ele é individual. Cada um tem o seu. Né? Já foi enviado para vocês. Todos vocês já têm. Aí você vai colocar aí o login, depois vai colocar a senha. Também tem que ter muito cuidado se as letras são maiúsculas ou minúsculas, né? Tem que ter cuidado. E depois é só clicar em acessar, certo? Você vai ter acesso à prova. Eu acredito, Delfonso, que não dá para ter acesso agora não, à prova não. Eu acredito que não. Uhum. Eu acho que não tem necessidade de a gente tentar agora não, tem? Pronto, esse login e essa senha, cada um já recebeu, né? Já recebeu, já tem, certo? Ele já tem no cartão de acesso dele, de cartão de acesso à prova. Tá? Esse é o ambiente que você até porque se a gente for acessar, quando você acessar, você só vai ter 2 horas para responder, não é isso? Isso, 2 horas. Isso então, quando você for acessar, gente, você já se programa para quê? Para deixar o celular carregado, né? Se for fazer no celular, procurar um ambiente que a internet esteja melhor, né? Um horário que a internet esteja melhor para você fazer, tá? Porque aí você vai ter o tempo para fazer. Importante também é não deixar para a última hora, né? Não deixar para fazer assim. Até que horas, Elzanil? Até as 5? Até às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira. Pronto, tem o dia todo para fazer, porque você tem o dia 6 e tem o dia 7 para fazer. Isso. E aí, assim, pode ser que tenha momentos que fique congestionado, porque, assim, são mais de 2 milhões de estudantes fazendo, né? 2 milhões de estudantes do Brasil. Isso. Então, vai ter momentos em que você vai tentar, ele vai dizer que não dá certo, né? Mas é porque pode estar congestionado. E aí você vai ficando tentando. Só que quando você for tentar, você observa bem o horário, a sua internet, né? Não façam que nem eu, por exemplo, meu celular está quase descarregando, né? Então, aí, não é legal eu tentar fazer a prova com o celular com 30% de bateria, a não ser que eu esteja conectado, né? Com o celular conectado na tomada, tá certo? Então, tomem esses cuidados
relacionado ao tempo de prova, para poder não ter problema para vocês depois for colocar o celular para carregar ou cair, né? E aí não tem problema, porque a gente não sabe se ele vai começar a contar de novo. Provavelmente não, né? Volte. Não. Uma vez começando a prova, né, você tem 2 horas para realizar essa prova. Inclusive, ele diz, se de repente faltar energia, ou então se o celular descarregar, você vai perder a prova, infelizmente. Tá? Infelizmente, tem algumas situações que você não vai poder mais voltar. Vou chamar aqui um detalhe para vocês, pessoal, para essa parte aqui de baixo aqui, ó, não tenho conta, tá certo? Vocês não precisam ir para esse espaço aí não, para esse ambiente aí não. Você já possui conta sim, eu criei essa conta para vocês, tá? E aí vocês já estão validados, tá bom? É só esse ambiente aqui que vocês vão realmente acessar. Acessa a prova, né? Cuida da foto que eu vou te colocar, né? Acessa a prova de 2020, tá certo? Aí você vai colocar aí o login, colocar a senha. Se abrir aquela tela que abriu antes, né? Você vai colocar o código da escola, que vocês já vão ter também no cartão. Então, é interessante vocês copiarem antes, né, Delfonso? Tanto o código da escola, o login e a senha, e deixar no cantinho, tá certo? Um caderno, uma folha, né? Porque depois que você tiver com o celular, você não vai poder ter que sair e voltar para colocar o código de acesso, tá certo? Então, façam isso, tá bom? Tenham esse cuidado. Vai apresentar algo daí agora? Era só algumas questões para a gente não, umas 3 questões para a gente não esticar muito. Até porque, como você já disse, né, a nossa intenção aqui, o aluno ele não vai aprender tudo, né, que vai fazer na UNC hoje, né, nossa intenção não é essa. Nossa intenção é mais criar um clima de prova, né, despertar o aluno por interesse pelas Olimpíadas, né, e criar esse momento, né, um momento assim que pré-prova, podemos dizer assim, né, para que vocês se sintam mais aconchegados, podemos dizer assim, para realizar uma boa prova, tá certo? É só umas 3 questões, tá, Edelfonso? Aí depois você volta aí e conversa Eu vou parar aqui a minha apresentação, Ok. o Osanildo apresentar, colocar as questões dele de lá. E aí, gente, fica sempre esse recado aí que o Osanildo falou. Não é só nesses 2 momentos, né, que vocês vão estar 100% preparados para fazer a avaliação. A gente também vai fazer outros momentos para a segunda fase com vocês, né? Trazendo essas questões, dicas, bizus como esses aí de física. Tem alguns TDs que a gente pode estar disponibilizando para vocês irem olhando, vídeos que a gente pode gravar também e mandar para vocês, para que vocês possam ir estudando, se aprimorando, porque, se Deus quiser, a gente vai participar da Olimpíada da ONC, né? De repente, no próximo ano, por exemplo, já aparecem outras Olimpíadas nesse sistema. Os alunos do 8º ano já têm uma experiência, porque vão estar no 9º ano, e os alunos do 9º ano lá para o ensino médio, que vão usar o aluno online, o professor online, né? Nas escolas estaduais se usa demais esses aplicativos e esses sistemas. Então, já vai servir um pouquinho de experiência para vocês também lá no ensino médio, que utiliza muito esses sistemas online, tá? E aí não esquece, tem o cartãozinho de vocês, né? Acessa pelo link que eu mostrei aqui, ó, que o Osanildo colocou para mim, né? Ele vai pedir, quando ele vai acessando lá, clicou no link, dependendo aí da velocidade da internet, a minha tem hora que não ajuda, mas ele vai indo, né? Porque é mensagem demais, gente, é grupo demais chegando. Aí ele vai abrir, pode ser que ele peça o código da escola, que tem lá, aí o código da escola, ó, já não pediu mais o código da escola. Já não pediu porque a gente colocou da primeira vez. Que é a primeira vez que eu coloco, ele pede, viu? Aí você já vai colocar o login e a senha que o Osanildo enviou para vocês e vai clicar aqui em acessar, né? Acessou, vai estar contando o tempo de prova, que é as 2 horas de prova. Lembrando, você pode fazer amanhã, dia 6, e você pode fazer depois de amanhã, dia 7. Só não deixe para fazer sexta-feira, depois de 8 horas da noite, porque às vezes trava o sistema, é complicado, né? Às vezes, tem horários assim que é muito cheio de gente, tem hora que você vai apertar aqui, ele vai dizer que está congestionado, vai sair ou não vai, tá? Mas aí vai ser a questão de pode ser que esteja congestionado ou não, tá bom? Não esqueçam. Parar aqui, Osanildo.
Pronto. E lembrando, viu, Delfonso, que os professores, né, estão sendo verdadeiros parceiros, né, nessas Olimpíadas, né? Professor do 8º, 9º anos, né? Gostaria de agradecer ele já de antemão, tá certo? E eu tenho certeza que eles estarão disponíveis para tirar qualquer dúvida, tá? De repente eles não souberem, enfim, pode entrar em contato comigo. Se eu não souber, eu entro em contato com a mulher também que tá dando esse suporte, tá certo? Tá bom? Então, na quinta e na sexta, pode entrar em contato comigo, estarei disponível, tá bom? Também, gente, pode entrar em contato comigo também. Eu fico perturbando o Osanildo, tá? O meu número é o 999-319983, certo? Então, esse aí é o meu número do celular, né, que é o WhatsApp. Vocês podem... 9973, perdão. E Delfonso, está aparecendo alguma coisa aí, Delfonso? Assim. Tá? Tá. Vou colocar aí no chat, tá bom? No meu WhatsApp. Ok. Vocês também podem entrar em contato. Pessoal, na aula passada, nós vimos algumas questões, eu preparei aqui algumas questões aqui, aí eu espero que eu não passe vergonha, né? Que só tem professor de ciência, viu, Delfonso? Aí, Gabriela, Jacaúna, Luiz, Gabriela, né? Tá? Então, vamos lá. O Igor, né? Então, se eu não souber, me ajude. Se eu estiver dizendo besteira também, me falem aí, por favor, tá certo? Bem, pessoal, isso aqui foi algumas questões que eu tirei do aplicativo, vou procurar o mais breve possível. Eu vou só comentar aqui algumas questões, tá? Bem, aqui nós estamos vendo aqui, ó, uma questão do seguinte. Para os mais diversos fins, nós utilizamos as plantas que abundam no nosso planeta, perdão, a leitura. Desde a simples sombra, que nos alivia em dias quentes, até o uso em remédios que curam ou amenizam nossas doenças, na educação ou não. O uso das árvores tem colaborado na maneira como registramos nosso aprendizado e nossa evolução acadêmica ao longo dos séculos. Podemos indicar como uma substância extraída das árvores que nos auxilia nesse quesito como sendo. Pessoal, aqui nós temos, né? Nós temos aqui as opções 1, 2, 3 e 4, tá? Então, a substância extraída das plantas, pessoal, aquela substância que é produzida através da fotossíntese, né? E é o processo pelo qual a planta realiza seu próprio alimento, né? E esse alimento, ela faz uso desse alimento, né? E libera esse alimento, né? Na cadeia alimentar. E a gente acaba pegando, né? Essa energia, parte dessa energia que ela produz, tá? Então, aí, só pode ser, né? Qual o nome da substância produzida na fotossíntese que serve de alimento para as plantas, né? Já que elas são autótrofas, elas produzem seu próprio alimento, tá certo? Qual seria essa substância? Né? Só pode ser a opção 1, né? A opção 1, que é a glicose, tá certo? Sacarose não é, sacarose é o açúcar, né, da cana-de-açúcar, celulose não é, celulose é um polissacarídeo, né? Da madeira, né, do vegetal. Lactose é o açúcar do leite, então não seria. No caso, ele está fazendo referência à planta, então só pode ser a glicose, a substância extraída, né, do vegetal, tá bom? Essa questão aqui é uma questão de química, tá? Até muito simples. Seguinte, uma parte importante da compreensão da ciência em geral é a adoção de modelos que possam ajudar a explicar fenômenos e estruturas que normalmente não podem ser vistos a olho nu. Nessa perspectiva, vários modelos diferentes foram apresentados para se explicar a estrutura do átomo, que foi se modificando ao longo do tempo. Pergunta: quais das partículas subatômicas fazem parte da estrutura atômica do modelo de Rutherford-Bohr? Aqui ele está falando, né? Quais as 3 partes que formam aí um átomo, né? Algum aluno gostaria de arriscar aí, os meninos aí da ciência, por favor, ajudem aí, os alunos. Por gentileza, coloque aí. Eu não estou vendo não, mas coloque no chat aí. Tá certo? Então, pessoal, quais as 3 partículas subatômicas que formam um átomo, né? Um átomo é formado, pessoal, por 3 partículas subatômicas, que são elas, os nêutrons,
os prótons e os elétrons, né? Lembrando, os elétrons com carga negativa, prótons com carga positiva e o nêutron, o próprio nome já diz, né? Não tem carga, tá bom? Então, só pode ser A2, tá legal? Então, não esqueça, se de repente aparecer, né, alguma coisa falando sobre quais são as 3 partículas, né, que formam o átomo, não esqueça, nós temos nêutron, prótons e elétrons, tá certo? As questões ela foi retirada lá do aplicativo, tá bom? Aqui, pessoal, uma outra questão. De uma certa forma, o comportamento dos organismos vivos é bem parecido no quesito sobrevivência. O organismo humano necessita de energia, lógico, para sobreviver e permitir que os processos que mantêm o seu funcionamento possam ser realizados a contento. Essa energia é adquirida a partir de reações químicas sofridas pelos alimentos que ingerimos. Pessoal, quando nós ingerimos alimentos, né, eles vão passando por reações químicas. Essas reações químicas nós chamamos de catabolismo, tá? O que é o catabolismo? Né? São transformações, né? São reações em que moléculas grandes, macromoléculas, são transformadas em moléculas menores, tá certo? Para que o organismo possa absorver, né, e transformar esse alimento em energia, tá bom? Então, presta atenção aí, ó. Essa energia é adquirida a partir de reações químicas sofridas pelos alimentos. Os alimentos eles vão se modificando ao longo do trato intestinal, podemos dizer assim, né? Desde da deglutição, da mastigação, enfim. Já começa com a mastigação até lá a fase final lá da digestão, tá bom? Aí vem a pergunta. Basicamente, poderíamos classificar estas reações que acontecem no organismo como sendo estas reações de... Pronto. Essas reações que acontecem dentro do nosso organismo, elas são reações de adição, fermentação, decomposição ou combustão? Quem gostaria de arriscar aí no chat, por gentileza? Vou dar aí 10 segundos. Vamos lá? Bom, adição não é nada a ver, pessoal. Fermentação também não tem nada a ver. Fermentação, né, é processo pelo qual se produz energia, né, e elimina gás carbônico, não entra nesse contexto. Decomposição também não está falando de decomposição. Só pode ser, pessoal, combustão, tá bom? Combustão, tá certo? Vou mais aqui para duas questões para a gente terminar, tá certo, Alfonso? Bom, um aluno do 9º ano estava estudando uma lâmina de microscopia durante a aula prática de ciência. Este material foi produzido após uma coleta de água de um rio contaminado, havendo então uma grande variedade de micro-organismos. O aluno perguntou ao colega se aquelas células visualizadas, né, na lâmina eram de bactérias. Lembrando que sempre há uma confusão muito grande, né, pessoal? Quando se fala em micro-organismo, né, micro-organismos pode ser bactéria, pode ser protozoários, enfim. Tá, mas vamos seguir. Um dos colegas, então, explicou que aquelas células eram de eucariontes. Olha aí, ó. Um perguntou se era bactérias, o colega já disse. Não. Explicou que aquelas células são de eucarionte, não podendo ser classificadas como bactéria. Pessoal, as bactérias, elas são procariontes, tá certo? As bactérias são procariontes. Existem os seres procariontes e existem os seres eucariontes. Por exemplo, os vírus, como eu já disse, né, na aula passada, eles nem são procariontes, nem são eucariontes. Oswaldo, e qual é a diferença entre o ser procarionte e o ser eucarionte? Vamos lá. Todo ser vivo, ele tem que ser formado por células. Lembra do que eu falei na aula passada em relação aos vírus? Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Vamos dizer que uma bactéria seja um ser formado por uma única célula, mas é um ser vivo. Já tem célula, certo? Bom, bactéria é um ser procarionte. Então, qual a diferença de um ser procarionte e um ser eucarionte em relação à célula? Todos eles são ser vivos, ok. Mas eles têm uma diferença na estrutura da célula, na forma da célula. Vamos entender. Seres procariontes, né? Eles têm material genético, que é o material genético, que é o núcleo da célula. Só que esse material genético, ele não tem
uma membrana nuclear, que nós chamamos de carioteca. É como se, de repente, vou explicar aqui de uma forma bem grosseira, certo? Você coloca um ovo na frigideira, e o ovo na frigideira, a gema, ela não ficou naquela membrana, ela, vamos dizer que ela tenha se desintegrado, a gema. Pronto, a gema ela não ficou redondinha, podemos dizer assim, para explicar melhor. Então, e ficou espalhada na clara. Isso aí é uma célula, seria uma célula procarionte, seria as células das bactérias, certo? Aí, o que seria uma célula eucarionte? Uma célula eucarionte é quando você, de repente, coloca um ovo na frigideira e aí a gema ficou redondinha, ficou dentro daquela membrana lá, ela não se desmembrou, né, da membrana, ficou organizadazinha. Então, há uma diferença entre um ovo que teve a gema desorganizada e outro que a gema está organizada. Aquele que a gema está desorganizada, podemos dizer que seria uma célula de uma bactéria, de um procarionte. Já aquele que o ovo ficou organizadozinho, é uma célula de um eucarionte, tá certo? Agora, vamos para a pergunta, assim, ó, vamos lá. O aluno perguntou, vamos voltar um pouquinho, o aluno perguntou ao colega se aquelas células visualizadas eram de bactéria, o outro explicou que não, né? Ele falou que aquelas células de um eucarionte, tá certo? Então, não poderia ser bactéria, porque bactéria tem células procariontes, tá bom? Aí vamos para cá, ó. Qual das alternativas a seguir contém características que são exclusivas dos eucariontes? Exclusiva de quem tem célula com núcleo organizado, certo? Quais são as características de quem tem célula com núcleo organizado, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, né, é uma coisa chamada envelope nuclear. Envelope nuclear, ou carioteca, ou membrana nuclear, é a mesma coisa, tá certo? Envelope nuclear, membrana nuclear e carioteca é a mesma coisa. Qual é a função desses três nomes que eu dei a vocês? Tanto do envelope quanto da carioteca, né? Qual é a função? Envolver o núcleo. Então, uma célula eucariótica, ela tem o núcleo envolvido por essa membrana, tá certo? E aí vamos para a pergunta aqui. Qual da estrutura a seguir contém características que são exclusivas dos eucariontes e que, portanto, corroboram com a afirmação do colega, com o afirmativo do colega? Pessoal, aqui o que é exclusivo só dos eucariontes, né? Por exemplo, ribossomo. Ribossomo não é exclusivo só dos eucariontes. Tem nos eucariontes, tem nos procariontes. Né? Já podemos descartar. DNA tem tanto no procarionte quanto no eucarionte. Presença de membrana plasmática. Tem tanto no procarionte quanto no eucarionte. Membrana plasmática é aquele que dá uma forma célula. Então, pessoal, no caso aí, só pode ser a opção 2. Certo? A opção 2, que é a presença de mitocôndria. Mitocôndria só vai ter numa célula eucarionte. Uma bactéria não tem mitocôndria, uma bactéria não tem envelope nuclear e uma bactéria também não tem complexo de Golgi, tá certo? Isso aqui são características exclusivas dos eucariontes, tá bom? Só essa pergunta para terminar, eu sei que já estão cansados, mas vamos lá, isso aqui é interessante. Cadeia alimentar, é a última, tá bom? Peço ajuda aí dos meninos, dos professores e dos colegas e dos alunos, tá bom? Vamos lá. Cadeia trófica abaixo, a cadeia trófica abaixo mostra transferência de X, armazenada em compostos orgânicos, como proteínas, lipídios e carboidratos. Ó, X é proteína, lipídios e carboidrato. Produzida através de Y. Ó, o X foi produzido através de Y, que utiliza W. Utiliza W e utiliza compostos inorgânicos como dióxido de carbono e água. O processo de Z é responsável pela devolução dos compostos inorgânicos ao meio quando os organismos dessa cadeia morrem. Pessoal, isso aqui dá para a gente ter alguma noção aqui. Antes de ver lá as opções, já dá para ter uma noção. Vamos lá para o X. Ó. A transferência de X, armazenados compostos orgânicos com proteína, lipídio e carboidrato. Vamos deixar aqui. Produzida através de Y. Né, que utiliza W e compostos inorgânicos, como dióxido de carbono e água. O pessoal aqui já está falando da fotossíntese, está falando de uma energia luminosa, né? Aí o Z aqui, ó, processo de Z é responsável pela devolução dos compostos inorgânicos. O que é isso, pessoal? Decomposição, né?
Os decompositores, fungos e bactérias, né? Eles pegam lá os compostos orgânicos e devolvem para o meio ambiente, né? Em forma de compostos inorgânicos, certo? Essa SAP é a devolução dos compostos inorgânicos, né? Mas ele tem que transformar os orgânicos em inorgânicos e devolver para a natureza, tá bom? Aí diz assim, ó, as letras X, Y, W e Z podem ser substituídas respectivamente por, respectivamente, pessoal, é uma sequência, né? Que tem X, Y, Z e W, Z, perdão. Bom, de cara, pessoal, o que é que a gente pode perceber aqui? Vamos lá. Ó, olha aí que só a letra Z fala de decomposição. Então, eu já elimino duas questões. Na última lá, ó. Lembra que o Z está na última? Ó? A última palavra eu tenho decomposição aonde? Só no 2 e no 4. Pronto. Já sei que aí 2 e 4. Tá? Quando ele fala lá que ele pega, transforma carboidrato, lipídio, né, pessoal? Aí você fica na dúvida entre 2 e 4. Você acha que isso aí é energia elétrica? Né? Não pode ser energia elétrica. Né? Quando ele diz que pega isso, que ajuda na transformação, só pode ser fotossíntese, né? Tá certo? E quando ele diz lá que ele pega gás carbônico, pega água, só pode ser através da fotossíntese, né? Com a ajuda da energia luminosa, com a ajuda do sol, tá certo? Então, no caso, a opção é a 4, tá bom? Né? Então, aqui as questões, uma questão básica, e Delfonso, uma questão aí, Delfonso, os colegas aí, é uma questão em que, normalmente, a ONC, ela traz, certo? Ela traz as questões, tá? E ela fala muito de cadeia alimentar, e aí a gente tem que estar por dentro para poder sacar essa ideia de cadeia alimentar. Sabendo o que é um produtor, sabendo o que é um consumidor, decompositor, você já consegue eliminar algumas questões e ajudar a resolver algumas questões, tá bom? Eu acho que era só isso mesmo, vou tentar não se alongar muito, tá bom? Para não esticar muito, tá bom? Obrigado, a atenção de todos. Espero que eu tenha ajudado. Delfonso? Então já são praticamente 4h30, né? Isso. A gente quer agradecer demais. A gente está torcendo por vocês, tá? Amanhã. Coloquei meu número aí do WhatsApp no chat, tá? A gente está à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Quero agradecer demais aos professores, professor I, professora Gabi, professor Luiz Carlos, né? Que eu estou vendo aqui, eu não sei se eu estou vendo, faltando mais algum professor, né? Seu Jacaúna, Amélia, né? Como os diretores e coordenadores que estão aqui acompanhando, também, tá? A parceria. E falar assim, que é uma sementinha que a gente está plantando para que a gente possa estar mais próximos de vocês nesse momento de pandemia e não vamos deixar de oportunizar esse momento único, tá? Para todos vocês, tá bom? Então, a gente fez a gravação deste encontro e a gente vai disponibilizar para as escolas, colocar nos grupos dos alunos que não conseguiram acesso pelo Meet, por as questões de internet. Da outra vez a internet não permitiu gravar, foi complicado fazer isso, mas agora deu certo, tá bom? Então é só agradecer e sigam essas instruções que a gente fez para vocês, que a gente colocou para vocês de ontem, né? De amanhã e depois, aliás, de como vocês vão acessar o aplicativo, né? No momento lá de se concentrar para fazer a prova. Tá? Muito obrigado pela participação de todos. Deixo aqui a palavra para alguém se quiser se pronunciar, tá bom? Só agradecimento para vocês. Pronto, eu também quero aproveitar para agradecer, né, a presença dos alunos. Nós ficamos com 41 alunos, agora só temos 33, mas tem alguns justificando aqui que a internet não deu certo e tal. Mas dizer que muita participação dos alunos, a atenção de vocês, esse compromisso. Agradecer aos professores das ciências nas nossas escolas, desejar boa sorte para os alunos e para os professores, porque quando o aluno tem sucesso, esse sucesso é também do professor, eles ficam muito felizes, não tenham dúvida, o quanto os professores ficam felizes quando a gente, como aluno, se dá bem, a gente vai fazer.
E um agradecimento especial ao professor Ildefonso, que sai dos seus afazeres, é uma pessoa muito cheia de ocupação, mas é uma pessoa muito apaixonada pelas ciências. A gente percebe que realmente ele deixa algumas coisas para vir falar das ciências, e isso é importante, e nós saímos no lucro, né? Porque quando uma pessoa se apaixona pelo componente e vem nos orientar, quem sai no lucro é quem está sendo orientado. Mas acredito que ele também aprenda muito com esse exercício, já que ele não está em sala de aula, né? Agradecer de verdade a esses professores, a esses alunos, ao professor Ildefonso, e dizer que, com muita calma, vocês vão conseguir fazer uma boa prova. É só manter a calma, tranquilidade, entender que ali é você e o que você está lendo, fazer o que aprendeu, ir por essas dicas maravilhosas, e vai dar tudo certo. Queria saber, Osanildo, que depois, se você puder disponibilizar a orientação, até no áudio mesmo, porque alguns não conseguiram ouvir quando você estava orientando a questão da entrada mesmo, de como entrar na página, tá? E aí, se você puder fazer isso no áudio, deixar no grupo, já que está gravado aí, não tem muita... Mas vocês não vão passar a gravação, só vão passar depois. E aí... Amélia, Oi. eu estou com a ideia de gravar a tela do celular, né? Gravar a Sim. tela do celular e mandar para eles, entendeu? Pronto. Porque a Micaele mandou dizer... Tem umas pessoas aqui que não conseguiram entender, ouvir, na verdade. Tá bom. Porque fica com a internet oscilando, aí fica ruim, né? Mas, muito obrigada, minha gente. Vocês são maravilhosos e nós vamos ter muito sucesso aí com esses alunos, se Deus quiser. Os professores, boa sorte, a todos boa sorte. E agradecer ao Osanildo de uma forma assim, bem especial, o quanto ele foi habilidoso na inscrição desses alunos, porque competente eu não preciso mais dizer que ele é, porque é todo vaidoso, mas que ele foi muito habilidoso, ele teve pouco tempo para fazer muita coisa, porque o que chegou de cartão no meu telefone eu não aguentava mais, só e eu, minha Nossa Senhora, o que é isso? Deu negócio, mas não, deu a cabeça do professor, tenho certeza, mas muito obrigada, gente, vocês são maravilhosos e nós precisamos muito dessas mãos abertas. Estamos por... Um beijo.